Professor, como ficaria a análise sintática da frase "essa é uma pessoa de fibra"? Toda análise sintática parte sempre do verbo, que neste caso é a palavrinha é, o verbo ser conjugado no presente do indicativo. Achado o verbo, nós perguntamos: quem é uma pessoa de fibra? A resposta será essa. Assim fazemos nossa linha imaginária para separar os dois termos básicos da oração. O sujeito, que é a parte da oração sobre a qual dizemos alguma coisa, do predicado, que é a parte da oração que declara uma informação sobre o sujeito. Vejam que o sujeito tem uma única palavra. Esta palavra, portanto, desempenha um papel sintático de núcleo do sujeito. E tendo o sujeito um só núcleo, nós diremos que ele é um sujeito simples. Observem agora a construção do predicado. Ele se organiza a partir do verbo é, que é um típico verbo de ligação, é o verbo ser. E por que ele é um verbo de ligação? Porque ele liga ao sujeito um termo qualificativo, chamado de predicativo do sujeito. Considerando o contexto sintático, essa é o quê? Uma pessoa de fibra. Portanto, todo este pedaço da oração que caracteriza o sujeito por meio do verbo de ligação, nós chamamos de predicativo, o predicativo do sujeito. Mas o predicativo é formado por muitas palavras, então nós precisamos apurar qual é a principal. Considerando o contexto, essa é, aqui dentro, especificamente o quê? Pessoa. Portanto, o substantivo pessoa irá desempenhar o papel de núcleo do predicativo. Observem que antes do núcleo aparece o artigo indefinido, e artigo indefinido que acompanha o núcleo de um termo da oração desempenha o papel sintático de adjunto adnominal. Assim também, depois do núcleo, aparece um termo preposicionado, que se liga ao núcleo do predicativo, desempenhando, neste caso, também o papel sintático de adjunto adnominal. Mas, professor, por que de fibra, termo preposicionado neste caso, não funciona como complemento nominal? Ele funciona como adjunto adnominal porque é um termo preposicionado ligado a um substantivo concreto. E esse termo preposicionado se liga ao substantivo concreto para caracterizá-lo, desempenhando um papel assemelhado a adjetivo. Assim, de fibra funciona sintaticamente como adjunto adnominal. Agora, para terminar a análise sintática, resta-nos classificar o predicado, fazendo as perguntinhas de sempre. Este predicado teve verbo de ligação? Sim, o verbo é. Teve algum tipo de predicativo? Sim, teve um predicativo do sujeito. Quando o predicado tem verbo de ligação e tem predicativo, ele é um predicado nominal. E assim fechamos a nossa análise sintática.